Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Meu nome é Márcio e eu vou falar meu quebra-cabeça. Essa é uma música da Pitty, que chama Teto de Vidro. Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Ou, se você tem teto de vidro, não atire a primeira pedra. Eu vou falar mais sobre isso no final, mais pra frente. Mas por que eu tô trazendo essa música hoje, né? Bom, hoje é dia 29 de junho de 2026. E hoje é um dia que tá acontecendo muita coisa astrologicamente, no mundo todo. Tá tendo Copa. Mas esse dia especificamente, 29 de junho, tem várias coisas acontecendo no sentido de astrologia e tudo, né? E que tem um... E justamente hoje, de manhã, tá tendo obras aqui no condomínio que eu moro. E hoje é uma britadeira bem do lado da minha janela. E não poderia ser mais significativo para mim essa britadeira. Nunca foi tão perfeito quanto hoje. Porque a obra está acontecendo já faz algum tempo, algumas semanas, e hoje que apareceu a britadeira, justo hoje. E para mim ela foi extremamente terapêutica. Eu vou falar isso, vai ficar mais claro talvez no final do vídeo. Mas de qualquer maneira, por causa disso, eu já tinha pensado em fazer um vídeo sobre pedras. Eu até já tinha levantado algumas imagens e pesquisas e tal do que eu pensaria em mostrar. E hoje calhou perfeitamente, não poderia ser melhor. Então, eu vou mostrar algumas pedras que aparecem nas artes. Então, a primeira pedra, além da música da Pitty, né, vai ter outras, mas a outra é essa obra do René Magritte. Magritte é um dos artistas, pintores que eu conheci até recentemente, mas cada vez eu fico mais impressionado com a obra dele. Então aí é uma pedra que está ocupando todo o cômodo, né? Como se simbolizasse algo que muito espaçoso dentro de casa ou dentro de você, né? Às vezes, muitas das doenças, eu trabalho com a medicina bioenergética, o bem, e é muito nítido que várias doenças são essas pedras guardadas dentro do corpo. Outra pedra famosa é essa escultura de Davi, de Michelangelo, e ela, na verdade, ela representa, ele está segurando uma pedra, né? E ele está prestes a enfrentar o Golias. Então é o momento que ele está prestes a enfrentar o gigante. Lembra da história de Davi e Golias? Então, ele está prestes a enfrentar o gigante. E aí tá, essa postura é o momento de tomar coragem para enfrentar o gigante. Só por curiosidade também, as obras continuam aqui, né? E eu fiz questão
de gravar com elas, porque elas fazem parte até da inspiração desse vídeo. Então, caso mais britadeiras apareçam ou sons de trator e caminhão, faz parte da minha trilha sonora específica e perfeita para hoje. E é lógico que eu vou entrar nos filmes, né? E aí entra um filme que eu vi há pouco e que mostra a relação de uma pessoa, né, com o Rocky, o alienígena aí, que é o Rock. Nesse nome inspirado também no filme do Rock, né, do Stallone, mas aí o Devorador de Estrelas. O outro filme eu não tenho como fugir nesse aspecto. Não é exatamente uma pedra, talvez seja, talvez não. É no filme de 2001, Odisseia no Espaço. E dá o nome de Monolito. E é um filme de um dos meus diretores favoritos, que é o Stanley Kubrick. Então, tem essa, entre aspas, pedra fazendo parte aí do filme e da história. E aí eu também vou colocar, é o outro filme que me impacta bastante, é o Interestelar. Não é uma pedra, mas, entre aspas, não é um ser vivo. Que é esse robô aí do Interestelar, nome TARS. Também fazendo papel importante aí no filme. Outro filme é que aí sim uma pedra, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Que filme que eu adorei. Eu vi algumas vezes já também. Mas aí mostra uma cena que tem duas pedras conversando. Muito bom. Outro filme, Indiana Jones e o Templo da Perdição. Essa não é a pedra, né? Nessa cena é uma escultura, talvez, que foi esculpida numa pedra preciosa. E tem a cena seguinte, que é ele fugindo de uma pedra gigante, porque era uma armadilha. Então, é a pedra também. E outro filme é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Outro filme onde várias pedras ficaram famosas é Os Vingadores. Eu acompanhei toda a saga das Joias do Infinito, que também as pedras foram partes importantes do roteiro e da jornada aí deles, né? Outra pedra, no filme Titanic, essa pedra aí, que é o Coração do Oceano, filme do James Cameron, muito legal também. Outra pedra, eu citei esse vídeo, esse filme, num vídeo anterior, Poder Além da Vida, que é a jornada, tá explicando a jornada, mas a pedra também é importante aí nesse momento do roteiro. Além dos filmes, há pouco tempo eu li esse livro, Se Adaptar. E o interessante desse livro é que o narrador do livro é as pedras que fazem parte da casa. Então é como se as pedras vão narrando o acontecimento de uma família que tem uma criança, né? Que ela tem uma deficiência severa, que ela não fala, não enxerga e não anda. E como que os irmãos e os pais se viraram com essa criança, né? E tudo narrado pelas pedras da casa. Além disso, eu também já falei dessa música. A pedra também aparece nas músicas, né? E
Eu já fiz um vídeo sobre isso, que é o Mundo é um Moinho, do Cartola. E aí a pedra fazendo parte desse, desse moinho aí, né? Da representação do moinho com a gente, o moinho da vida. E é lógico que eu não vou deixar de citar Carlos Drummond de Andrade nessa poesia sensacional. Para mim é um dos meus escritores brasileiros favoritos, Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Sensacional, sensacional. Simples, poderoso. Eu vi há pouco tempo também um documentário da história dos Raimundos, que chama Andar na Pedra. E o interessante desse documentário é que eu vivi essa época dos Raimundos, né? E do Rodolfo. E eu me lembro da minha frustração quando o Rodolfo decidiu sair da banda, né? Porque na época era uma das minhas bandas favoritas também. E como que ele me frustra assim? Por que ele não continua na banda para continuar me agradando, né? E até então a gente só vê a minha perspectiva, né? Por que ele saiu para ir para uma igreja e tal? E aí quando você ouve o documentário e você vê o outro lado da história, a história do Rodolfo e a história de todos, né? É bem interessante. E aí você pensa, nossa, como que eu poderia julgar o cara por estar salvando a vida dele? E aí, é lógico que nesse momento eu coloquei essa referência. Aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Quem falou isso foi um tal de Jesus aí há mais de 2000 anos, né? E eu vou repetir, ele fala assim que aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Parece que eu tô rodeado de pessoas que não têm pecado, porque todo mundo atira pedras, né? Eu também. Vira e mexe eu me vejo atirando pedras também. Até eu me dar conta que eu, eu sou muito, entre aspas, pecador, né? E que direito eu tenho de ficar atirando pedra? Então, nesse caso do Rodolfo, exemplifica bem esse contexto do que eu queria mostrar aqui. Mas tem mais músicas que mostram pedra, e uma delas é essa música do Tom Jobim da Elis. É pau, é pedra, é o fim do caminho. E não é por acaso que eu estou mostrando essa imagem, né? Porque exatamente nesse final de semana teve mais umas cenas de enchentes aí aqui no sul. E mais uma vez a gente vai vendo uma história que se repete de novo, né? E aí, inevitavelmente, me vem outras pedras. Me lembro de outras pedras que eu vi também nessa semana. Teve um terremoto aí na Venezuela. E até o momento, hoje que eu tô gravando, milhares de mortos e mais de 70 mil desaparecidos. E hoje tem jogo. Aqui eu tô mostrando mais algumas pedras. Essas pedras foram representadas em uma série que chamam Walking Dead. Walking Dead, a tradução seria mortos andando, né? Mortos que andam. E eu acho que eu tô vivendo essa série no meu dia a dia. E eu tô prestando atenção se eu não tô sendo mais uma delas também, né?
E hoje tem um jogo da Copa, jogo do Brasil. No meio desse cenário de pessoas, de 70 mil pessoas desaparecidas, vai ter jogo do Brasil e estamos discutindo qual vai ser a escalação, quem vai entrar, quem vai ganhar. Será que a gente está sendo treinado para a gente ficar insensível? Será que a gente está virando pedra? Tem alguma importância realmente quem ganha o jogo? Ou quem se torna o campeão da Copa? Realmente é importante? Olha o som da britadeira aí. Tem mais um trecho da música da Pitty. Cada um em seu casulo, em sua direção, vendo de camarote a novela da vida alheia, sugerindo soluções, discutindo relações, bem certos que a verdade cabe na palma da mão. A gente vive nesse momento pelos celulares, pela televisão, cada um no seu casulo, dando suas opiniões, sendo dono da verdade, né? Atirando pedras. Era isso que eu estava querendo dizer. E quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra faz referência, né, exatamente a essa passagem de Jesus aí. Porque a gente está ficando, talvez, insensível às nossas pessoas à nossa volta, né? E acho que uma das provas disso foi o que aconteceu há pouco tempo no Brasil aí, né? Quem não vai se lembrar dessa cena? Será que não é a maior prova de que a gente está virando pedra? Será que a vida não precisa dar os chacoalhões para a gente ver se a gente acorda? Então, a britadeira, por que a britadeira inspirou tudo isso? Será que a vida não está querendo me mostrar isso? De eu ver se eu acordo, e se eu desperto, e se eu abro de novo o meu coração? Então, enquanto eu estava ouvindo a britadeira na janela, eu estava imaginando isso acontecendo comigo. Que estivesse rompendo os meus preconceitos, os meus julgamentos, os meus medos, as minhas culpas, as minhas mágoas, meu coração fechado. Hoje é um dia especial para isso. E quem sabe, né? Eu consiga realmente enxergar o que realmente é o mais importante. Lembra quem você é. Uno, dos, tres, arriba. Dame la mano. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vamos, Nito, papi. Uno, dos, tres. Ya va, papi. Ya va, papi, otro más. Ya va, papi, no te la brazo, no le agarres el brazo. No le agarres el brazo. Saca la mano, dame la mano. Dame la mano, güey. Vente. No lo arrepellas, no lo arrepellas. Ahí está. Ahí está, bien. Ahí está. Vamos contigo. Quédate acostado. Estoy estable. Pasó toda la noche y no me ocurre. Vamos, eso es un tubo de hierro.
É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar pra pensar, na verdade não há. Se você parar pra pensar, quem garante que tem amanhã?